Olá, me chamo Sandra Feitosa dos Santos, sou engenheira técnica comercial na Bidim Wave. Hoje vamos falar sobre nossas soluções com geossintéticos em aterros sanitários. Temos uma agenda primeiro vamos dar uma pequena introdução, segundo apresentar as soluções com geossintéticos em aterros sanitários e vamos mencionar alguns cases de obras com as soluções aplicadas em aterros, né? Para começar, vamos falar um pouquinho a respeito de resíduos, né? O aterro é a disposição mais comum no Brasil. Serve como local destinado à disposição final de resíduos tanto domésticos quanto comerciais, industriais, quanto resíduos de construção civil, de rejeito e esgoto como lodo, por exemplo. Pela norma brasileira NBR 10.004 de 2004 e pela Lei 12.305 de 2010, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os resíduos são classificados em duas classes, como resíduos perigosos na classe 1, onde são os líquidos e gases, como resíduos não perigosos e inertes, divididos em duas fases, que é a classe 2A, nela estão compostas os resíduos biodegradáveis, os combustíveis ou solúveis em água, e na classe 2B, os que não sofrem ação físico-química considerados recicláveis. No Brasil, estima-se que cerca de 81 milhões de lixos são gerados por ano, o que equivale a cerca de 381 quilos por habitante por ano. E alguns resultados comparativos, segundo o Ministério do Meio Ambiente, menciona que 40% dos municípios brasileiros possuem aterro sanitário, os demais possuem lixões ou aterros controlados. Estima-se que 3,4 milhões somente dos materiais dispostos em aterros são utilizados como aproveitamento energético. Os demais sofrem outros destinos que nem sempre são aproveitados ou são deixados de lado. E nós temos aí grande parte ainda com destinação em lixões que não tem nenhum tipo de tratamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre as medidas inadequadas de disposição de resíduos de lixão. O que é um lixão? O resíduo de lixão são os resíduos depositados a céu aberto, aqueles que não têm nenhum tratamento, não têm nenhuma proteção do solo e fica totalmente exposto, atrai animais, atrai animais que ficam ali pairando sobre o aterro, gera uma poluição com gases. Já no aterro controlado, o solo recebe uma cobertura, como vocês podem ver aqui. É colocado uma camada de cobertura e depois sobre uma cobertura de terra sobre o lixo gerado, mas ainda assim ele continua gerando chorume, que vai direto para o lençol freático, ou vai gerando queima de gás, principalmente o gás metano, que sobe e se torna altamente explosivo. Alguns problemas são relacionados ao manejo inadequado desses resíduos. Esses problemas geram impactos tanto na parte ambiental, quanto social, espacial, econômica, com a poluição do ar, dos rios, do solo e visual, prejudicando a saúde pública com doenças para a população. Esses manejos inadequados liberam substâncias tóxicas, contaminando solo, lençol freático e liberando gás metano, que é altamente tóxico. Isso é aqui só para mostrar um exemplo do que pode acontecer com essa contaminação desse manejo inadequado, né? Essas emissões de gases e odores, a fumaça com gases tóxicos, resíduos levados pelo vento, escoamento de chorume através do leito, cursos d'água totalmente contaminados. Este é um modelo de aterro que seria um aterro adequado, né? Um aterro com disposição, com todo o tratamento, a destinação, com os escritórios, com o controle, com as células de disposição. E só para falar um pouquinho de como que é feito um aterro sanitário, né? Muitos não sabem como é feito um aterro.
É feita uma escavação de uma grande área que faz um grande buraco no local. Os tratores entram nesse fundo do buraco para fazer todo o aterramento e compactam esse solo. São colocadas calhas de concreto para drenar o percolado até a lagoa de acumulação e fazer a destinação desses materiais que contaminam, né? E o que são aterros sanitários? Segundo a NBR 8419 de 92, aterros sanitários é a forma de disposição mais comum no Brasil. É um local de destino final de resíduos, tanto comerciais, industriais, de construção e rejeitos, de esgotos, né? E onde o solo ele é impermeabilizado, evitando que ele sofra essa contaminação direta, né? Existe uma interferência aí como meio de proteção dessa camada. Alguns elementos básicos são primordiais na elaboração de um aterro, né? São eles o sistema de revestimento e impermeabilização inferior, um sistema de coleta de lixiviados, o sistema de coleta de gás, o sistema de drenagem superficial e também o sistema de cobertura. Para um aterro sanitário, ele deve ter um funcionamento adequado e ambientalmente correto, a fim de captar, armazenar e tratar esses lixiviados e biogás. Aqui nós temos um exemplo de aterro em área, onde foi colocado os setores de preparo, o setor de execução. O funcionamento é basicamente assim. É feita uma base constituída por um sistema de drenagem do lixiviado, né? Essa base deve estar em cima de uma camada permeável e em cima de uma camada de solo compactada para evitar o vazamento do líquido para o solo. Sobre essa deposita-se o resíduo, que são cobertas por argila e terra, e por um sistema de drenagem que protege das águas da chuva no interior do aterro. Vamos falar agora um pouco sobre as soluções com geossintéticos em aterros sanitários. São utilizados os geotêxteis, tecidos, as geogrelhas, as geomembranas, os geotêxteis não tecido, como filtro em sistema de drenagem, separação e proteção, os geocompostos drenantes, como sistema de drenagem, as geocélulas, os mantos permanentes, ambos utilizados no controle de erosão. Esses são os principais geossintéticos que são mais utilizados na construção de aterros. Aqui vamos exemplificar um pouquinho o sistema, como funciona esse sistema de cobertura, o sistema de drenagem, onde é possível verificar os filtros de georrede, geomembrana primária, o revestimento inferior, onde tem os sistemas de solo reforçado, filtro de geotêxtil, a camada de argila compactada, o reforço tanto de geogrelha quanto de geotêxtil, e também lembrando sempre da proteção da geomembrana secundária. Vamos aqui separar um pouquinho, entrar um pouquinho mais dentro do assunto, né? Falar desses sistemas separadamente, não de forma geral, a fim de que possamos especificar quais os produtos e o que precisa para a construção desses sistemas. No sistema de revestimento e proteção inferior, a inclusão de geossintéticos na base do aterro de elevada resistência e rigidez aumenta o fator de segurança em termos de estabilidade global, durante a execução e nas fases posteriores de adensamento do solo de fundação. Aqui a gente consegue mostrar para vocês um sistema de barreira única sem geossintéticos, né, onde não tem nenhuma proteção, só no terreno natural, onde ele sofre todas as agressões possíveis, né? E aqui mostramos como é feito o sistema de barreira composta com geossintéticos, onde você tem o terreno natural, uma argila compactada, um geocomposto bentonítico, a geomembrana mais o geotêxtil não tecido. Depois você tem uma nova camada, que é a camada drenante com geocomposto, e em seguida um filtro granular com geotêxtil não tecido, e por cima os resíduos. Vamos lá, falando sobre geomembranas. Geomembranas são utilizadas para impermeabilização, bloqueio ou desvio de fluidos.
Os geotêxteis não tecidos são utilizados para aplicações de separação, proteção, filtração, também de drenagem, reforço e controle de erosão, além de proteger as geomembranas quando na parte superior ou inferior. Podem ser de fibras contínuas, filamentos ou tecidos flexíveis ou ainda permeáveis, né? Coloca-se geralmente uma camada de geotêxtil sobre a brita como proteção da geomembrana e assim evita o funcionamento das partículas do solo. Aqui nós temos uma especificação no geotêxtil não tecido para resistir a esforços de funcionamento, esforços de tração localizado, né? E também não propagar rasgos, sendo permeáveis. Nós temos aqui uma tensão admissível para cálculo desses geotêxteis quando aplicados em geomembranas. Pela BIDIN, nós fabricamos esses 3 tipos de geotêxteis não tecidos, de fibra PP de fibra cortada, PET de fibra cortada, PET de filamento contínuo. Aqui é possível verificar que a mesma gramatura do geotêxtil de poliéster tem resistência superior em relação à concorrência. Nesse gráfico mostra a resistência ao funcionamento versus a gramatura, tanto do fibra curta quanto do filamento contínuo e da nossa fibra curta fabricada pela BIDIN, que tem um CBR maior aí do que 5, como pode ser visto. São especificados os geotêxteis não tecidos em funções de filtração, em critérios de retenção, critérios de permeabilidade, critérios de anticolmatação e também de sobrevivência e durabilidade. Agora falando um pouquinho sobre os sistemas de drenagem, o gel composto drenante é um dos componentes do sistema de drenagem. Eles são formados pela associação de 2 ou mais gels, né? Geralmente um geotêxtil mais uma georrede, ou um geotêxtil mais uma geogrelha, também uma georrede mais a geomembrana ou um gel composto bentonítico, cuja função é detectar o vazamento, captar e conduzir e evacuar essa água dos percolados, né? Aqui é só para mostrar como funciona o sistema de drenagem. É possível ver aqui a georrede, o filtro de geotêxtil, um outro filtro de geotêxtil na camada superior e na inferior, o gel composto para grás, o chorume, e um gel composto para drenagem. Os gels sintéticos utilizados na drenagem são, como mencionei, e entrei mais um assunto, são os geocompostos drenantes e os geotêxteis não tecidos que entram na função de filtro. Aqui só para mostrar um pouquinho da solução quando se tem drenos de gás que atravessam o aterro, né, do sanitário, desde o revestimento de impermeabilização até o topo. Esse é um esquema de sistema de queimador de gás, né, onde é possível ver na parte de baixo a sua estrutura de brita com geotêxtil. Aqui é possível ver ele acabado, como ele funciona. Como vocês podem ver, ele tem que atravessar todo o aterro, né? Desde o revestimento de impermeabilização até o topo. Aqui são os drenos de lixiviados que devem ser previstos na base entre as camadas de resíduos, que são a geomembrana com geotêxtil e também uma tubulação de drenagem, preenchidos com brita ou cascalho. Aqui só um exemplo de como fica esse dreno de lixiviado para condução dos gases, né, dos lixos. Aqui é só um exemplo para vocês verem como ficam os drenos para transporte dos lixiviados. Esta é uma outra solução para drenagem superficial, onde tem canaletas e canais flexíveis, podendo permitir a solução final revegetada, né? É feito após a geomembrana e as bolsas de proteção são colocados os mantos para controle de erosão e também com algumas ancoragens para evitar o deslocamento. Temos o sistema de cobertura e fechamento, que geralmente faz a cobertura intermediária e final.
cujo objetivo é eliminar a proliferação de animais e doenças, diminuir as taxas de formação de lixiviados e odores e impedir a saída de biogás. Aqui é só para mostrar como fica em casos de controle de erosão as camadas, né? Você tem a camada de resíduo, em cima é feita uma camada drenante, logo em seguida já a membrana, mas o já composto, mais o geotêxtil não tecido, e em seguida uma camada drenante com gel composto com solo de cobertura. Podemos falar também como solução, como opção de solução, os mantos para controle de erosão, que protege as superfícies com efeitos erosivos, dando resistência ao esforço cortante, favorecem a revegetação e têm diferentes tipos de resistência contra os raios ultravioleta, né? Aqui é um exemplo de estrutura aqui é um exemplo de mantos para controle de erosão, que protege a superfície, como é possível ver, e favorecendo a revegetação. As geocélulas é um outro tipo de material que pode ser empregado, né? Ela, por ser uma estrutura tridimensional aberta, ela permite confinar os materiais e cuja função é reforçar e controlar os efeitos erosivos do solo, né? Aqui um exemplo de uma barragem de rejeito, onde foi feito o confinamento e a revegetação como cobertura. Nesse caso, foram instaladas já uma membrana e utilizados o sistema de ancoragem composto por vigas e cabos. Para a estabilidade de cobertura, nós temos o geotêxtil tecido, as geogrelhas, que aumentam a estabilidade dos aterros sobre as fundações e solos moles. Voltando, outras soluções, é um outro tópico que nós vamos falar um pouquinho, aqui só para mostrar como seria a disposição final de um aterro correto, né, um aterro sanitário, onde tem a estação de tratamento, onde você tem os armazéns e escritórios, uma estrada para acesso e as células de disposição, né? E como outras soluções, nós temos aqui o reforço de vias, de plataformas de trabalho e separação, além da estabilização, né? Essa figura mostra os geocélulas e geotêxteis tecidos ou geogrelhas que podem ser aplicados como elemento de reforço ou solo associados para melhorar a resistência e deformação do solo natural, e o geotêxtil não tecido também como opção de separação entre as camadas, evitando a contaminação do solo. O muro em solo reforçado é uma outra solução que permite a construção de aterros sobre fundações de solos extremamente moles. As geogrelhas também podem ser empregadas no lugar dos tecidos, né, para reforçar os taludes íngremes do solo sob a barreira contra o fluxo. Nós temos os casos de obra, vamos falar um pouquinho a respeito de alguns casos, exemplificando a aplicação dos nossos materiais, né? O aterro municipal de Vitória, por exemplo, ele foi feito com geotêxtil não tecido, o RT21, utilizado como proteção da geomembrana, né, em substituição à camada de argila, o que reduziu o custo total da obra, acelerou a execução e protegeu a geomembrana contra o funcionamento. O aterro de Caxias, que foi feito uma interface do sistema de drenagem de gabião e geomembrana, e o geotêxtil também serviu como proteção da geomembrana. Lagunas de Repelon, onde foram feitas a impermeabilização das lagoas de águas residuais, utilizando-se os geotêxteis não tecidos para proteção da geomembrana, e precisavam, nessa lagoa, eles precisavam de um sistema eficiente de fácil manutenção, por isso foi sugerida a geomembrana e geotêxtil não tecido. Eles tinham uma grande área extensa, onde poderiam ser construídas muitas lagoas, e por esse motivo optou-se por essa solução. Os principais benefícios e razões para crescimento dos geossintéticos são, né, a redução do custo, a redução do tempo de execução, melhoria da metodologia de projeto, facilidade no projeto,
custo competitivo em relação às soluções tradicionais, além do menor impacto ambiental com redução de CO2 na camada de ozônio, e por serem soluções mais sustentáveis. Hoje o mundo está procurando solução mais sustentável, né? Pela BIDIN, nós temos garantido certificação de qualidade, contamos com laboratórios próprios, conforme exigências das normas nacionais e internacionais, somos certificados pela GAILAP, que é uma certificação internacional. Nós temos o nosso Geosoft, que é um software totalmente gratuito, que permite determinar através das soluções qual produto recomendado. Nós temos um manual de geossintéticos com cerca de 700 páginas, que também são totalmente gratuitos e estão disponíveis em nosso site. Contamos com a Academia Waving, né, com aperfeiçoamento profissional, também com disponíveis os vídeos e apresentações no YouTube, e estamos nas principais redes sociais, né, sejam o Facebook, Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade para nos curtir. Agradeço pelo tempo dispensado e qualquer esclarecimento, e estou totalmente à disposição. Fica o meu contato e fico totalmente à disposição. Obrigada.